tarde novamente, estamos aqui para o segundo bloco da aula de OSA. Demos um breve review aí do primeiro bimestre, né? Falamos no primeiro bloco sobre o conteúdo, as aulas, fechamos aqui a parte de atividades, demos uma passada a respeito de introdução e conclusão, que foi algo pedido nas atividades anteriores aqui em GSO, e só ficou faltando falar uma única coisa importante, pessoal. Eu acabei recebendo alguns trabalhos, foram poucos, tá? Aonde foi entregue, foi postado 2 documentos, né? Aliás, teve alguns que postaram 3 documentos. A pesquisa, a introdução e a conclusão separadamente. Esqueci de pontuar este assunto no nosso primeiro bloco, né? Então, estou voltando aqui só para fechar esse assunto. A introdução e a conclusão fazem parte da pesquisa. Então, compõe o mesmo documento, tá? Não precisa postar separadamente 3 arquivos. Então, né, fica aqui a orientação para quem postou separado. Eu não assim, em nenhum momento ali eu me ative a esse tipo de detalhe. Então, estamos orientando, tudo bem, gente? Então, olha, introdução, o texto e a conclusão fazem parte do mesmo documento, são partes de um todo. Repetindo, para quem postou separadamente, né, nas próximas oportunidades, por favor, postem junto. A introdução, o conteúdo da pesquisa e a conclusão como partes que formam um todo, beleza? Então, agora sim, mudamos de assunto aqui, vamos entrar na parte de texto em colunas, tá ok? Vou compartilhar minha tela com vocês, vou usar aqui a princípio o Office 365, se for o caso, se der tempo, eu mostro também no Google Docs, porém, vamos focar aqui primeiramente no Office 365, pessoal. Vou compartilhar minha tela. Como já falei para vocês aqui, este horário do dia, dependendo da iluminação natural, a iluminação fica meio estranha aqui. Se eu coloco muito próximo da janela, eu fico claro demais aqui, reflexo de luz. Se eu fico longe, fica uma sombra aqui que eu fico meio... Enfim, né, eu já sou monocromático, né, então fica estranho aqui a parte de... Mas, enfim, deixa isso para lá. Vamos ao conteúdo. Bom, tela compartilhada, deixa eu entrar aqui no Word. Pergunta de sempre, estão vendo minha tela aí do Word? Compartilho com vocês, já chegou para vocês a tela? Sim. Sim. Beleza, Sim. perfeito. Bom, não vou voltar aqui em como entrar no Word, não tem necessidade disso, todos nós aqui já conhecemos essa parte. Estou com um documento aqui aberto, um arquivo novo, tá? Eu posso acessar texto em colunas de várias maneiras diferentes, né? Lembrando que são formas, são recursos que o processador Word nos disponibiliza e que, em alguma circunstância, você pode vir a precisar, tá? Eu confesso que, particularmente, raramente uso o texto em colunas, né? Até mesmo porque, se você for editar, né? Nós vamos criar alguns exemplos aqui, editar algumas, sei lá, um convite, um memorando, um texto, uma diagramação ao estilo de tabloide, imitando ou simulando um jornal, um semanário, algo do tipo. Existem outras ferramentas para isso, mas o Word do Office permite, ela te dá essa possibilidade, tá? Então, é o que nós vamos ver na aula de hoje. Bom, aqui, ó, diferente de versões anteriores do Word, o recurso de colunas, ele está no menu Layout. Aqui eu tenho o menu Arquivo, desculpem. Menu Arquivo, página inicial, Inserir Design Layout, ó. Tá? Aqui em Layout, nós temos margens, que nós já vimos, orientação, que também já vimos, a disposição na horizontal, na vertical, tamanho do papel, né, que nós vamos pegar uma aula só para falar sobre isso, não para falar o óbvio do papel, né? É que existem tipos de papéis específicos para alguns tipos de documento, tá? Então, aí a gente pega uma aula para falar só sobre isso. E aqui, ó, o objeto da aula de hoje, o assunto da aula de hoje, que é o texto em colunas. Clicando aqui, ó, nesta setinha, ela vai abrir as opções. Você pode escolher uma coluna, que obviamente é o documento padrão, né? 2, 3, enfim, ou configurar da forma como você achar melhor aqui, ó, o mais colunas, a última opção.
Aqui no Mais Colunas, obviamente, abre uma janelinha para que você possa pré-definir as opções, os tipos, tamanhos de colunas que você, porventura, for precisar. Quando não for necessário definir algum tipo de padrão, e quando é que isso é necessário? Depende, de repente você está elaborando um documento que, dentro de um ambiente de trabalho onde você está, existe um padrão para ser seguido, né? Geralmente, quando existe um padrão para ser seguido, o modelo já está lá, mas, enfim, pode ser que você precise reproduzir. E aí você vai não apenas estipular, né, seguir o número determinado de colunas, que você pode escolher por aqui, 1, 2, 3, esquerda, direita, ou simplesmente indicando aqui, ó, nesta caixa, que eu não sei se vocês conseguem ler pela resolução, aqui está escrito número de colunas, e aqui você pode aumentar ou diminuir o número de colunas clicando na seta para cima ou na seta para baixo. Tem aqui uma caixinha um checklist aqui, né, um checkbox, onde você pode definir para exibir uma linha, né, entre colunas, que fica com cara de tabela, parece uma tabela. Ó. Quando você define, não sei se dá para visualizar, né, como estamos aqui compartilhando tela, dependendo da resolução, pode ser que vocês não estejam visualizando. Aqui ele vai mostrando, dando uma prévia de como o documento sairia, né? Então, aqui eu marquei para inserir uma linha entre as colunas. Eu posso desmarcar, deixar o espaço em branco ou colocar uma linha, tá? E aqui, ó, o espaçamento, tá, pessoal? Aqui você tem como definir a largura da coluna, ou seja, quanto vai medir em centímetros, né? Ou a medida que você queira definir, que no caso aqui, como eu estou usando como padrão centímetros, ele tem aqui, ó, a largura de cada coluna do documento e o espaçamento entre elas. Eu tenho a largura da coluna e tenho este espaço entre uma coluna e outra, que pode ser preenchida com uma linha, como eu disse aqui anteriormente, ou não. Tá? Tudo isso aqui você configura mediante aquilo que você precisar no momento. Paralelo a isso, para facilitar a visualização, eu vou mandar exibir primeiramente aqui, pode ser que no Word de vocês, aí na casa de vocês, ou no próprio smartphone, para quem estiver usando a versão mobile, né? Vocês podem estar com a régua habilitada. Eu, no caso aqui, não estou. Vou cancelar e vou mandar exibir a régua, que nos auxilia nesta questão de visualizar tamanho, espaçamento, margem. Vou só cancelar aqui, ó. E venho aqui no menu Exibir. Ó, tenho aqui a opção Régua. Reparem, ó, quando eu exibo a régua, ó, tirei, habilitei. Aqui aparece a régua, ó, que está mostrando para mim aqui margem esquerda, margem direita. E as colunas que eu havia pré-definido. Deixa eu voltar novamente aqui no menu Layout, voltar novamente em colunas, que eu tinha clicado aqui em 3, vou clicar na opção Mais Colunas, né? E uma coisa importante aqui, isso aqui é super fácil de fazer, tá, gente? Muitas vezes em um documento, num relatório, enfim, você pode precisar criar um determinado formato para algumas páginas, mas você não quer que aquilo seja aplicado em todas. Então, acho que já mostrei isso aqui para vocês em outros recursos do Word, mas vou novamente salientar aqui, ó. Este item, aplicar a, você tem a opção documento inteiro ou deste ponto onde estamos em diante. Se você escolhe deste ponto em diante, se é um documento que tem algo anterior, ele não vai sofrer nenhuma alteração. Ou seja, só vai valer daqui para frente. Eu vou deixar no documento inteiro, tá ok? Tá? E um outro item importante que eu esqueci de mencionar com vocês,
habilitar aqui, ó, colunas da mesma largura. Eu acho interessante porque fica uma coisa mais padronizada, senão fica estranho, fica meio esteticamente meio desalinhado, tá? Vou dar um OK. Bom, inicialmente, vocês não vão ver absolutamente nada de diferente, tá? Por quê? Porque não tem texto aqui, né? Vamos colocar um texto aqui, vamos lá. Ó, acrescentei aqueles caracteres padrões aqui do Word em latim, né? O lorem ipsum. E reparem que ele preencheu o conteúdo das colunas. Vamos lá. Como eu disse para vocês, gente, isso aqui é algo que vocês utilizam quando necessário. Se não for necessário, você usa o Word da forma que lhe convir, da maneira que você precisar. Um ponto que eu acho que às vezes não me agrada muito quando eu lido com isso para efeitos de formatação, tá? Você não escolhe, por exemplo, o que você vai colocar na coluna naquele determinado momento. Por exemplo, se eu não colocar texto aqui, vai ficar em branco. Se eu quiser deixar esta primeira parte aqui em branco e preencher só essa, eu tenho que ir dando Enter. Porque senão ele simplesmente só vai, ele vai utilizar isso aqui como se fosse uma linha. Da mesma maneira que se você quiser digitar algo no Word e deixar um espaço em branco, você tem que ir dando Enter. Senão, ele não vai contar isso aqui. A mesma coisa em colunas. Não sei se eu estou sendo claro. Se você quiser deixar alguma coluna vazia, você tem que completá-la com Enter. Porque senão ela vai ser preenchida com texto. Tudo bem? Se você apagar, ela volta. Então, repito, o texto em colunas é um recurso que você usa quando há um objetivo. E quando há um objetivo? Quando você está redigindo um texto, um documento que peça esse tipo de formatação. É comum? Não, raro. Geralmente, gráficas, edições de tabloides, jornais, utilizam outros softwares para fazer esse tipo de diagramação. Mas, como disse, o Word permite isso. Super simples, não tem aí, digamos assim, nenhuma dificuldade, é algo fácil de criar, tá? A formatação do texto ocorre da mesma maneira, seleciona-se o texto, e aí você tem os recursos de formatação, tá? Um item importante aqui, pessoal, importante não, né? Não é que como é que eu posso dizer? A palavra importante, ela até cabe aqui, mas não é algo essencial à existência humana, não é isso, é um recurso, né? Não sei se vocês já repararam, quando vocês estão lendo um artigo numa revista, uma reportagem no jornal, tem aquele primeiro caractere que aparece em maior, né, com tamanho maior. Aquilo é chamado texto capitular, né, que quando a gente usa formato de colunas, a gente está imitando ali um formato gráfica, né, formato de gráfica, de jornal, de revista, né? Então, supondo que eu queira criar, por exemplo, um texto capitular aqui, ó, adicionar capitular. Eu estou no menu inserir. Menu inserir. Aqui no menu inserir eu tenho vários grupos de ferramentas, tá? Eu tenho páginas, tabelas, ilustrações, suplementos, mídias, links, comentários, cabeçalho e rodapé, texto aqui, ó, no penúltimo grupo de ferramentas, tá? Para quem está acompanhando aí, eu tenho aqui, ó, esta função, ó, inserir capitular, que eu tenho essas duas maneiras, ó. Só de passar o mouse em frente, ele já mostrou para mim ali do outro lado, ó. Repetindo novamente, aonde vocês encontram esse tipo de posicionamento, de composição textual, de formatação. Jornais, revistas, vocês costumam, o início de uma reportagem, de um texto, aparece um caractere com tamanho maior, né? Nas versões anteriores do Word, chamava-se texto capitular. Aqui está se chamando letra capitular, tá?
Então, você pode colocar na margem ou dentro do próprio texto, fora, a partir da margem. Reparem que tem na margem e já dentro do texto. Vou colocar aqui, ó, só para ilustrar. Lembrando, como é que eu coloco esses caracteres em latim, que na verdade não tem não é que não tem tradução, né? A tradução dele não teria sentido algum em português. Isso aqui é apenas para compor o texto, para deixar algum conteúdo para eu poder ilustrar para vocês. Isso aqui é uma função que oculta do Word, tá? Basta digitar isso aqui, gente. Vou colocar de novo, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Ó. Vou formatar aqui e aumentar para vocês conseguirem ver. Ficou muito grande aqui. Conseguem visualizar aí? Loren igual a Loren, abre parênteses. O 5 representa a quantidade de parágrafos e o 10, após a vírgula, representa a quantidade de linhas por parágrafo. Isso é um recurso oculto do próprio Word, aonde ele colocam esses caracteres, o Loren Y, né, que é latim, nem me lembro agora o que significa Loren e Y, mas traduzindo de forma literal, eu me recordo que não faz muito sentido, não. E aí você simplesmente digita isso igual, né, coloca o sinal de igual, porque é uma função, um recurso oculto, dá Enter e ele acrescenta para você o conteúdo aqui. Mas só dá para fazer isso em latim, prof? Oi? Só dá para fazer isso em latim, assim? Não. Dá para fazer também com textos normais, do próprio Office aqui. Quer ver? Deixa eu pegar para você, se minha memória não me trai. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Para usar texto normal, se não me falha a memória, é a função rand, de texto randômico. Randômico, né, traduzindo de forma funcional, seria aleatório. Deixa eu ver se é isso aqui. Beleza, foi. Acabou ficando várias páginas, porque eu coloquei o tamanho do texto muito grande, tá, gente? Bruxaria isso aí, hein, prof? Na verdade, gente, tá aí, a gente pode até pegar isso para vocês pesquisarem depois, ferramentas, recursos ocultos do Word, tá? Tem no Word, tem no Excel, são algumas funções que a própria Microsoft deixa interna. E aí você, quando precisa, você joga. Nesse caso aqui, é só para a gente ter um texto, né, para colocar no material, para poder exemplificar. Esse texto aqui, ele é retirado do Help, tá? Da Microsoft, da ajuda do Office da própria Microsoft. Então, é um texto, um documento autoral, e aí não há problema algum dela utilizar isso como função interna do programa. O Loren Y também faz parte do Word, porém está em latim. E aqui é apenas para você poder exemplificar. E como disse, da onde vem isso? Da própria ajuda do Word, da Microsoft, que fornece conteúdo aqui. Caso não tivesse esse tipo de recurso, o que eu precisaria fazer para mostrar a formatação em colunas? Copiaria de algum lugar um texto e colaria aqui, tudo bem? E aí, reparem, né? O espaçamento. Ó, olha a régua que eu coloquei para vocês aquela hora aqui. A régua, ela mostra, né, a divisão, o espaçamento de uma coluna para outra. Né? Então, assim, supondo que você tenha programado dessa maneira, configurou, mas não gostou, que você queira deixar um pouquinho mais ajustado isso, né? Então, vamos primeiramente aqui, eu vou acertar aqui o alinhamento que está à esquerda. Uma coisa que, né, acabei de fazer automático sem mostrar aqui para vocês. Eu selecionei todo o texto, né? Para selecionar todo o texto, você tem aí várias opções. Algumas coisas, gente, o teclado ajuda, né? Que é as chamadas teclas de atalho. Eu pressionei Ctrl T. Eu selecionei todo o documento de uma única vez com o atalho Ctrl T. Professor, você conhece todos os atalhos do Word, do Office Decor? Não. Precisa saber isso também? Não. Guarda aquilo que você mais usa, porque o que você não usa, você pesquisa na internet e você vê na hora. Porém, para você pesquisar e saber um atalho, usa o menu que dá na mesma, você vai demorar a mesma coisa. Como é um recurso que nós utilizamos com mais frequência, o selecionar tudo, Ctrl T seleciona tudo. Em alguns softwares é o Ctrl A.
aqui no Word, Ctrl T. Selecionei e vou alinhar aqui justificado. Né? Não ficou muito bom, não. Deixar como estava, né? Alinhar a esquerda mesmo. Porém, eu quero alterar aqui, ó, o espaçamento. Eu acho que ficou muito vazio, né? Quando você pega um jornal, uma revista, geralmente, né, uma edição, uma publicação, procura ser um pouquinho mais eficiente no aproveitamento das suas páginas. Quanto mais conteúdo eu conseguir colocar por página, menos eu gasto com impressão. Tudo bem? Lembrando que estamos vivendo uma era digital, mas ainda temos muitas formas de mídia impressa. É algo que está em transformação? Sim, sim. Tirando raras exceções, cada vez mais estamos optando por publicações em formato digital. Estamos aí, por exemplo, a Amazon e outras plataformas, por exemplo, que fornecem livros, né, em formato digital já há muito tempo, e é uma alternativa de literatura. Porém, nós ainda temos tradicionalmente a mídia impressa. Nós temos jornais, temos revistas. Particularmente, por exemplo, meu pai é assinante de jornal até hoje, embora ele tenha no tablet dele a Tribuna Digital. Mas ele gosta, porque aí acaba sendo promocional, né? A Tribuna Digital te dá o direito da assinatura impressa também por um valorzinho a mais ali básico. Então você acaba recebendo, acaba tendo o direito ao acesso à plataforma online, a Tribuna Digital, mais o entregador que te leva o jornal todos os dias lá, joga aquela coisa toda, leva a Covid para casa, entre aspas, né? Que me permita aqui, não é hora, não cabe brincadeira com um tema tão sério. Mas, como eu já falei para ele, nesse momento seria mais inteligente usar só a mídia impressa, não precisa, no caso aliás, a mídia digital. Mas não somente aqui, né? Nós temos os chamados tabloides ingleses, né? Que são uma das publicações mais antigas do mundo. Elas ainda contêm as suas edições de forma impressa, também reduzida, cada vez mais, como é que eu posso dizer assim? Mais em caráter de tradicionalismo do que de funcionalidade, porque repito, até meu pai, que gosta de um jornal impresso, ele se vira muito bem no tablet dele com a versão digital, que é atualizada, digamos assim, a cada 1 hora, né? Com esta vantagem. Então, esse formato de mídia impressa, em algum momento, não vou afirmar aqui, né? Escrever como decreto que cairá em extinção, mas o seu uso, ele, digamos assim, é cada vez mais reduzido. Então, eu vou diminuir o espaço entre as colunas até para que a gente tenha um aproveitamento, né? Supondo que nós estivéssemos numa gráfica, se você numa gráfica faz um documento desse aqui e manda para impressão, provavelmente será chamada a tua atenção, né? Que você está desperdiçando a área impressa, né? Ou seja, eu preciso reduzir o espaçamento aqui, né? Primeiramente, também vou diminuir o tamanho da fonte. Não tem publicação que imprima tamanho 20, vou deixar aqui no 12, né? Vou novamente aqui, sair da... Colocar o capitular no menu inserir. A letra capitular. E vamos corrigir aqui o espaçamento entre as colunas. Menu inserir, menu layout, colunas, mais colunas. E aqui eu tenho o espaçamento, tá com 1 centímetro e 25. Então, eu vou diminuir isso aqui, ó. Colocar aqui para 5 milímetros aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Meio centímetro, 5 milímetros. Vamos dar OK. Ele já aproxima um pouco mais, né, o espaçamento. Se você quiser diminuir ainda mais, vou colocar aqui um pouco menos.
Agora ficou um pouquinho mais próximo aqui. Deixa eu ver se agora eu mudo o alinhamento aqui. Aí. Coloquei um alinhamento justificado para ficar, né? Obviamente, começando e terminando todos na mesma coluna, né? Digamos assim, alinhadinho. Deixa eu voltar aqui para o capitular, que eu tirei para poder fazer o alinhamento. Inserir, capitular. E aqui nós temos um exemplo de texto com colunas. Tudo bem? Fechando aqui, só para a gente guardar bem essa questão aqui. Quando é que eu preciso usar isso? Somente em alguma situação específica, como agora, por exemplo, eu vou sugerir para vocês criarem algo num documento, só para que a gente possa testar, né? Mas fora isso, geralmente a gente acaba usando o Word mais numa sua aplicação normal, que é para redação, edição de texto, mesmo de modo geral, né? Em alguns casos, você pode necessitar disso. Então, aonde nós encontramos isso? No menu Layout. Ferramenta Colunas. Perfeito. Opção Mais Colunas. Texto capitular. No menu Inserir. Adicionar capitular. E aqui você tem as opções para colocar o texto capitular aqui. Perfeito. Voltando aí para vocês. Vamos lá. E aí, pessoal, tudo bem? Deu para acompanhar? Tranquilo? Simples isso aqui, muito simples. Eu acho que não há dificuldade alguma. Interessante. Gostei dessa parte. Sim, e é um recurso, como disse, em algumas ocasiões você usa, tá ok? Em algumas ocasiões. Tabela, a gente usa com muito mais frequência no Word. Principalmente quando você está fazendo um documento que você é alinhar, por exemplo, texto e imagem. E aí você cria a tabela, coloca o texto e a imagem e desabilita a exibição da coluna. Aliás, das bordas, né? E aí fica tudo alinhadinho, e aí você tem um alinhamento perfeito entre texto e imagem, e consegue trabalhar com ambos sem que um atrapalhe o outro. Quando você coloca isso num texto comum, aberto, a imagem empurra o texto, faz uma bagunça danada, dificulta um pouquinho mais, como nós vamos ver aqui em outras aulas. Para efeito de teste, pessoal, vou colocar aqui para vocês o seguinte, ó. Vou colocar pelo chat mesmo para vocês criarem aí, hein? Rapidinho, só para vocês testarem. E aí, vocês postem aqui na plataforma só para a gente ver como é que vocês conseguiram criar isso aí. Tá. Ó, estou colocando aí no chat para vocês, ó, vocês vão criar um texto com 3 colunas, usando caracteres aleatórios, que foi o que eu usei agora, a função rand, né? Posso até mostrar novamente para vocês aqui. E letra capitular, tema livre. Vou dar aí 5 minutinhos para vocês aí. Vamos lá. Pô, prof, calma aí, é o jogo do milhão, calma aí, muito pouco tempo. Não, tranquilo. Tranquilo. Só para vocês testarem aí. Professor, Pois não. a letra... Aquela... ai, meu Deus, eu já esqueci a palavra. Capitular. Isso, capitular. É aquela letra maior que fica no início, certo? Exatamente. Pelo celular, eu não consegui aplicar ela. Eu tava tentando enquanto isso. Tá ok. Tudo bem. Se não localizar, é que assim, como eu não estou com o celular fácil aqui agora, até estou com o celular fácil, mas eu não tenho o Office instalado nele agora, né?
Porque eu acho que seria até legal, quando nós estamos aqui com o Michael, geralmente o Michael também faz esse trabalho. A gente está trabalhando e ele simplesmente entra pelo celular e compartilha com vocês para facilitar. No momento, o meu celular está sem o Office. Eu vou providenciar isso, que na verdade, para ser bem sério com vocês, eu não gosto de colocar no meu celular nem o Teams, e o Office tudo bem, não há problema, mas o Teams ele sobrecarrega muito, né? Mas eu vou melhorar isso nas próximas aulas. Eu vou deixar o meu celular com o Office, para que quando eu faça esse tipo de exemplo, eu possa também ter o olhar de vocês. Porque eu estou usando o notebook, por mais que eu mostre, ele também tem, tá? É Agatha, né? Ele também tem Agatha. O problema é que, na maneira como eu mostrei aqui, eu estou no notebook, a aparência, né, dos menus ocorre de forma diferente para você que está usando um smartphone, tudo bem? Então, tudo bem, pula a parte nesse momento aqui do texto capitular e faz somente as colunas, tá? Mas eu, na próxima aula, eu trago, ou eu, ou o professor Michael, né, que hoje não está conosco aqui, a gente exibe para vocês isso através do celular, para quem esteja acompanhando pelo celular, consiga visualizar da mesma forma, tá? Repito, tem, mas deve estar em outro lugar, Agatha. Entendido. Então, nesse mini exercício, eu posso deixar sem? Pode deixar assim, coloque o texto em colunas, tá? Eu não estipulei aqui o tamanho das margens, eu vou colocar na sequência para vocês irem ajustando, para a gente ir testando isso até o final da aula, mas é só para que a gente teste mesmo, é para que vocês possam exercitar, não apenas no visual, né, mas que vocês possam colocar em prática aquilo que nós comentamos aqui hoje. Tudo bem? O, Pessoal, para quem não está localizando as colunas, além do layout, nas versões anteriores, veja bem, né, para quem está usando o Office 365, tem que aparecer, e estiver utilizando também através do computador, vai aparecer exatamente como a minha tela. Mas quem estiver usando, por acaso, alguma versão anterior do Word, procura no menu inserir, que no menu, nas versões anteriores, se não me falha a memória, a coluna estava no menu inserir, junto com tabelas. Ô, Tiago, nesse momento, eu não coloquei ainda a medida das margens, mas eu vou sugerindo aqui na sequência e vou mudando para vocês exercitarem. Eu já vou até colocar aqui, ó. Vamos lá. Espaçamento, 1 centímetro. Tamanho da fonte, 12. Olha, sobre as margens do documento, vamos lá, margens. É que as mensagens aparecem por cima da minha tela para digitar aqui, eu não consigo. Margens do documento. Dois e meio. Ó, margens do documento, 2,5, direita e esquerda, tá ok?
Aniel, uma perguntinha. Você está usando smartphone ou você está usando através do computador? Isabelle, vamos lá. Só para te dar uma dica. Essas funções que eu estou mostrando para vocês aqui do Word, elas precisam começar com o sinal de igual. É que eu não coloquei o sinal de igual aqui no chat, e quando eu coloco o sinal de igual, ele mostra um emotion. Por isso que eu não coloquei. Deixa eu colocar aqui para vocês, entre aspas, para ver se muda. Entre aspas, funciona. Ó, dessa forma, ó. Se for o Loren Y igual a Loren, abre parênteses, 5,10. Na verdade, não precisa ser 5,10, tá? 5 representa aí a quantidade de parágrafos e o 10, o número de linhas por parágrafo. E vocês podem alternar da maneira como vocês quiserem. E a outra, que é a função randômica, né? O rand. Vou colocar aqui, vai, 611, pronto. Se digitou correto, vai. Esta função, ela, desde a primeira versão do Office até hoje, elas existem, tá, pessoal? Não me recordo de ter alguma função, algum recurso que desabilite isso no Word. RAND, o Agatha, é uma abreviação de randômico, ou randomic em inglês, né, que significa aleatório. A memória RAM, pessoal, do computador, é memória de acesso aleatório, tá? Random Access Memory. Memória de acesso aleatório, por isso vem um random. Memória RAM é de memória random, memória randômica. Professor, esqueci onde colocar as margens. Onde é que eu coloco mesmo? As margens? Vamos lá, deixa eu colocar para vocês aqui as margens. Foi mal, prof. Alzheimer bateu aqui. Não, tranquilo. Peraí, deixa eu só compartilhar rapidinho. Pessoal, as margens, ó, pergunta, minha tela já está compartilhada para vocês? Aparece aí, conseguem visualizar? Sim. Beleza. Sim. Aqui, ó, no menu Layout, ó. Menu Layout, margens, ó. Tranquilo? Professor, uma pergunta. Pois não. Eu tava aqui focado no negócio que o senhor pediu pra fazer, essa negocinho das colunas. Aí eu fiquei em dúvida. O que é esse negócio de Loren e Hand? Eu tava focado aqui. Aqui é o seguinte, com quem eu estou falando? Desculpe. O Alisson. Então, Alisson, o Loren e o Hand são funções ocultas aqui do Word, que é para a gente poder ter texto, um texto aleatório que você joga para poder exemplificar o recurso que eu estou mostrando. Por exemplo, para eu poder ter a formatação em colunas, eu preciso ter um texto aqui para formatar. Ou eu pego um texto qualquer, copio e colo, ou eu simplesmente dou um recurso que o Word tem para inserir texto automático. O Loren é uma funçãozinha oculta do Word, né? Chama-se Loren porque ele acaba colocando palavras em latim, que é o Loren Ipsum, né? Que é um recurso do Word que ele coloca texto aqui automático. E a função rand, ela coloca texto comum aleatório, que ele pega da própria ajuda do Office e coloca aqui para a gente ter conteúdo, porque senão, se eu deixasse em branco aqui as colunas, não daria para visualizar, de fato, as colunas com texto dentro, né? Então, para a gente não ter que digitar ou copiar e colar de outro lugar, eu venho aqui simplesmente e digito, né? Essa função que é oculta no Word, que é o Y para trazer em latim, jogar um texto em latim, ou coloco o rand, que vai colocar um texto aleatório. O rand, que é de randômico, né? Que traduzindo seria aleatório. Que eu até estava comentando, acho que foi com a Agatha agora aqui no chat, que por isso vocês têm a memória RAM. A memória RAM é uma memória de acesso aleatório. O R é de random, né? Memória aleatória.
Tranquilo? Memória de acesso aleatório, né? Exatamente. Entendo. Prof, e eu mando pro senhor por onde agora? Eu já vi. Pessoal, isso aqui é só para testar realmente, não precisa enviar não, porque nós ainda vamos fazer uma atividade mais adiante, é só para que a gente não fique apenas na exposição e que vocês possam testar, colocar em prática, para que a gente consiga dinamizar isso aqui. Nesse momento, na verdade, não precisa postar não, é só para vocês exercitarem, sem problema algum, Botar na beleza? prática o que a gente aprendeu aqui. Sim, mas da hora, eu gostei disso daí. Eu Fica mais também. bonitinho. Coloquei uma matéria aqui da hora. Não, tranquilo. E assim, né? Em algum momento que vocês precisarem, né? Hoje dificilmente isso ocorre, né? Porque temos internet, né? Então isso mudou, né, gente? Mas eu lembro que há 20 anos atrás, os grêmios, né? As chapas de grêmio na escola, sempre promoviam duas coisas que era padrão, né? Um jornalzinho semanal e tentar colocar uma rádio na escola. Toda chapa de grêmio, quando tinha época de eleição para grêmio estudantil, né? Sempre vinha a ideia do jornal, que hoje não tem mais, porque, enfim, ninguém imprime mais, fica apenas um noticiário semanal aí da escola, né, que aí acaba sendo via site, um blog, alguma coisa, mas na época se usava muito isso, né, o pessoal que criava o jornalzinho da ET, né, mural de recados, imprimia tudo em colunas, ficava com carinha de jornal, dava até o nome, né, ET Notícias, alguma coisa assim, mas algo que hoje ocorre mais na esfera digital, tudo publicado online, não mais impresso. Mas está aí o recurso, é algo fácil de usar, não é difícil. Esqueceu alguma coisa, estará gravado aqui na aula, essa parte as funções ocultas do Word, e como eu disse para vocês, precisa guardar isso de cabeça? Olha, honestamente não, só quando você precisa usar realmente. Como eu acabo usando isso aqui para aula, eu acabo memorizando, gente, mas geralmente cabe a gente memorizar aquilo que a gente usa ou quase todos os dias, ou, digamos assim, com mais frequência. E aí você não precisa se esforçar. É automático. Por você usar o tempo todo, você acaba memorizando. Sempre que você tentar memorizar algo que você não vai usar, desculpa, não precisa. Porque se fosse preciso, você já tinha memorizado. Tudo bem? Uhum. Como perguntaram para Einstein, né, se ele conhecia todas as fórmulas para calcular qualquer coisa. Ele falou assim, não. Eu guardo só aquilo que eu preciso usar. O que eu não preciso, eu busco em livro. Entendeu? Então, vamos seguir o exemplo de Einstein aqui. Pessoal, deixa eu voltar aí para vocês. Retornando aqui. Alguma pergunta? Tudo tranquilo? Sim. Alguma pergunta, alguma dúvida? Bom, pessoal, então, estamos aqui também finalizando o nosso horário da aula, são 14h17, vai até as 14h20. Quarta-feira estaremos de volta aqui com o GSO, e vamos parando por aqui então, gente. Pessoal, estou disponibilizando também no YouTube aqui essas aulas, já faz um tempo, né? Desde as primeiras, todas as aulas estão tanto aqui no próprio canal, porque, enfim, a Microsoft nos informou que não ficaria, mas ficou, e a gente deixa também disponível no YouTube. Pessoal, valeu pela atenção de vocês, vou terminando aqui a gravação.